Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Irmãos, eu estava ali deitado ali analisando sobre a vida dos animais. Os animais sendo irracionais, como eles obedecem à voz de Deus? E nós, seres humanos racionais, né, que raciocina, pensa, somos desobedientes à voz do Senhor. E com isso, nós pagamos um preço terrível. Vem lutas e mais lutas, tribulações e mais tribulações sobre a vida do ser humano, né? Quando ele desobedece uma voz divina, né? Cabe nós, irmãos, obedecer ou obedecer. Não tem outro jeito, né? Cada um deve examinar a si mesmo, se deve olhar para dentro de si. Se você vê que você está desobedecendo a voz do Senhor, trata de obedecer o mais rápido possível, porque senão vai vir chumbo grosso, né? Eu fico analisando o apóstolo Paulo, né? Eu estou assistindo Saulo o Apóstolo na TV Record, está sendo muito bom, né? E ele obedecendo a Deus em tudo aquilo que Deus fala para ele, ele obedece. E o abençoado passando uma luta terrível, uma tribulação terrível, né? Que os irmãos conhecem a história de Paulo. E ele obedecendo, passando uma tribulação terrível. Imagine se ele desobedecesse. Aí que o couro ia comer no lombo dele, né? Irmãos, vamos obedecer. E eu quero falar sobre dois animais que ouviram a voz de Deus, mesmo sendo irracionais. Coisa linda, né? O primeiro seria o grande peixe, ou então uma baleia, quando engoliu Jonas, né? Deus mandou Jonas pregar em Nínive. Aí o que acontece? Ele vai e pega um navio e vai para Tars, exatamente o contrário. Deus mandou ele para o sul, ele foi para o norte, desobedecendo uma voz de Deus, né? Aí o que acontece? Então os irmãos conhecem a história, né? O barco começou, o navio começou a entrar em naufrágio, né? O vento começou a ficar forte, o mar muito agitado, e os comandantes ali daquele navio, cada um falou só, cada um procura o seu Deus para poder orar, para poder acalmar essa tempestade, para a gente não morrer. Aí de repente encontra Jonas lá dormindo, tranquilo, né? Aí acorda ele e fala assim: clama o seu Deus aí, né, para que possa acalmar essa tempestade. Aí de repente Jonas aí resolve se abrir para ele. Fala assim: não, essa tempestade, isso aí é por causa da fúria de Deus. Deus mandou eu para ir um lugar e eu fui para outro, né? Então por isso que está tendo essa tempestade. Me joga eu no mar e vai cessar. Aí pelo menos essa parte ele foi sincero, honesto. Me joga no mar, né? E o Senhor, olha para você ver, coisa linda. E o Senhor já foi lá no ouvido da baleia, né? Eu imagino conversando com ela, ó, vai até, nada até lugar tal, né? Onde está o Jonas, onde ele vai se lançar no mar. Chega lá, você engole ele, não mastiga, né? Porque eu não quero que você mata ele, engole ele. Ele vai ficar 3 dias no seu ventre, né? E depois você vai nadar, aí você vai, tudo isso eu imagino Deus dando ordem para a baleia, né? É o Criador com a criatura. Aí, e você vai, lança ele na terra de Nínive, exatamente onde eu tinha mandado ele ir para pregar, e ele não foi, pegou o navio e foi para Tars. Então, Deus deu ordem, Deus deu comando à baleia para fazer isso. A baleia, sendo irracional, obedeceu a Deus direitinho para executar o chamado de Deus na vida de Jonas. Ó, pra você ver, Jonas quis fugir do seu chamado, Deus foi lá, fez aquela movuca lá, fez aquela reviravolta, né? Exatamente para mostrar para Jonas que quem manda é o divino, quem manda é o Criador, né? Agora eu mesmo, por exemplo, né? Eu já ia dar uma deitada ali para dar uma dormida, que hoje eu vou trabalhar à noite. Só que o Senhor me colocou para trazer essa mensagem.
Agora eu vou virar para o canto, Deus, eu não vou não, porque eu vou trabalhar hoje à noite, então eu não vou fazer pregação no YouTube, nada não. Eu vou virar para o canto e vou dormir. Ué, peraí, eu sou criatura, ele é criador. Quem manda é ele. Se ele mandou eu vir cá fazer essa mensagem, vamos vir cá fazer, depois que eu fazer, aí eu volto lá pro meu aposento e vou dormir. Fiz a vontade de Deus, agora vou descansar o meu corpo. Então, sempre Deus tem que estar em primeiro lugar. A gente não tem que querer passar sobre as ordens de Deus, não. Quem manda é Ele. Ele é Senhor. Amém? Então, irmãos, e a baleia foi direitinho, né? Foi lá, engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias na boca do peixe, né? Lá dentro do ventre. Orou, pediu a Deus perdão, viu o sol nascer quadrado, como diz o outro, né? Pediu a Deus misericórdia, Deus se compadeceu dele e lançou ele na cidade de Nínive, a qual ele pôs pregar lá para o rei, para aquele povo que estava lá no pecado, né? Aí aquele povo se arrependeu e foram salvos 120 almas ali naquele lugar, através da mensagem de Jonas. Mas foi preciso Deus falar para a baleia, porque Jonas não quis ouvir a voz de Deus, então foi preciso Deus falar para a baleia fazer aquela obra missionária, ajudar Jonas a fazer aquela obra missionária, né? Então a baleia obedeceu, ouviu a voz de Deus. E o segundo animal, né, que ouviu a voz de Deus também, né, ouviu Deus, seria a mula, né, de Balaão, de Balão. Balaque chegou até Balaão, profeta de Deus, né, e falou só, eu te dou uma quantidade de dinheiro, um valor altíssimo para você amaldiçoar o povo de Deus, porque esse povo sempre vence, eles nunca perdem, então eu quero que você amaldiçoe e eu vou te dar um dinheirinho, vou te dar uma propina. Aí ele chegou até no começo a obedecer o Senhor, falou assim, não tem como eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, você pode me dar qualquer valor que não vai adiantar. Só que Balaque foi blá 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 no ouvido dele, foi falando, não, que nada, você é profeta de Deus, o que você falar tá feito, eu vou te dar uma quantia alta em dinheiro, faça isso. Aí o que acontece? Aí acabou convencendo o abençoado, como diz, então tá bom, vamos lá para amaldiçoar, né? Aí quando ele estava indo pelo caminho para poder amaldiçoar o povo, aí Deus aí enviou um anjo, né, exatamente para parar aquela trajetória. Balaão não viu o anjo do Senhor, estava cego espiritualmente. A Bíblia fala que o Deus deste século cegou os entendimentos, né, não só dos incrédulos, dos profetas também, daqueles profetas de Deus, para que não resplandeça a luz da glória do evangelho do Senhor na vida deles. Então, muitas das vezes, o cristão hoje está cego espiritualmente, está surdo espiritualmente, né? E aí se encontra em rebeldia contra o Senhor. Aí o que acontece? Igual eu já falei no começo, aí o pau quebra em cima deles. Vem todo tipo de luta, vem todo tipo de tribulação. Irmãos, vamos andar nessa terra fazendo a vontade do Senhor. Aquilo que Deus mandar falar ou fazer, vamos fazer. Porque senão vai vir luta sobre a gente, né? E fora que a gente vai perder a salvação, que é o mais importante, né? Aí o que acontece? Então Deus viu que Balaão não estava vendo o anjo. Aí o que acontece? Foi abrir os olhos abrir os olhos da jumenta, né? Apareceu aquele anjo com espada lá de fogo, né, na frente da jumenta, e ela anda para cá para desviar do anjo. Aí o anjo vai para lá, volta para cá, o anjo vem também junto, tipo assim, não deixando a jumenta passar. Aí ela vai e para, como diz, eu não vou atravessar esse anjo, não, ele vai me matar, eu vou ficar parado.
o Balaão vai e começa a bater, espancar. Aí de repente Deus vai e usa a mula para falar com o profeta. Fala assim: ei, quanto tempo eu tenho te servido? O tempo, vou colocar 10, 15 anos, esse tempo todo eu tenho te servido, eu tenho te obedecido direitinho, onde você manda eu ir, eu vou, né? Por que você me espanca neste momento? Toda a vida eu fui uma jumenta fiel a ti, por que você agora me espanca? Aí vai, né, cego ainda espiritualmente, mas não, é porque você empacou e você não prossegue, né? Eu quero que você prossegue a caminhar fora. Você vai e empaca e não sai do lugar. E por isso que eu resolvi te bater. E se eu tivesse uma espada aqui, eu ia te matar de uma vez. Ainda falou isso. Aí o que acontece? Aí de repente, irmãos, cai as escamas dos olhos de Balaão. Deus permite ele ver um anjo do Senhor. Ou seja, né, ele deu para perceber que um anjo estava impedindo da mula prosseguir caminho com Balaão. Por isso que não atravessou. Aí ele pôde ver. Aí ele foi, né, se arrependeu, né, começou, imagino, pedir perdão a Deus. Oh Deus, tem misericórdia, né? A mula, que é um animal, viu um anjo do Senhor, que Deus não queria que ele prosseguisse caminho, e ele, que era o profeta de Deus, não viu o anjo, né? Então, irmãos, olha que lição de moral. Deus usou a baleia porque o profeta Jonas desobedeceu a Deus. Deus usou a mula para falar com Balaão, porque Balaão estava desobedecendo a voz do Senhor, querendo amaldiçoar um povo que é eleito de Deus, que é o povo de Israel. Então Deus usou a mula para poder falar para ele. Irmãos, olha que ponto que nós estamos chegando. Deus usando animais para falar com o povo dele, para falar com os profetas deles. Essa manhã, irmãos, a minha oração é para que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais, que Deus venha abrir os nossos ouvidos espirituais, que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor, que nós possamos fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, para que mula não venha falar com a gente, para que baleia não venha engolir a gente. Estou falando em tese, né? Para que o bicho não venha pegar para a gente. Será que Deus vai ter que usar animais no dia de hoje para falar com os servos dele aqui na terra? Deus precisa de nós, servos dele, para fazer a obra de Deus, para comunicar o evangelho de Cristo, né? Deus precisa nós ficar à disposição dele para fazer a obra, né? Será que Deus vai ter que usar animais para falar com a gente, para engolir a gente, para a gente entrar no propósito de Deus? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que possamos ser sensíveis à voz do Senhor, né? Eu sempre tenho batido nessa tecla, né? Eu não falo isso para engrandecimento meu, não, mas Deus tem me dado a minha casa, o meu carro, Deus tem me dado o meu emprego direitinho, tudo aquilo que eu preciso para viver, Ele tem me dado, né, para cuidar da minha família. Só que eu careço da glória de Deus. A minha oração é: Senhor, mostra-me a sua glória. Deus, abre os meus olhos espirituais. Deus, me livra do pecado, como diz o salmista Davi, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, o falso profeta, a besta, aqueles negócios, tudo vai aparecer no final dos tempos. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que a gente não venha se extraviar dos caminhos do Senhor. A gente precisa ouvir a voz do Senhor, a gente precisa estar conectado com a presença de Deus, para que a gente não desvie o nosso foco, não desvia o caminho da salvação, a qual Jesus preparou para que andássemos nele. Desde a fundação do mundo, Jesus preparou esse caminho da salvação para que a gente venha trilhar o caminho da salvação para chegar aos céus. Não podemos desviar.
Se a gente ficar sem oração, sem leitura da Bíblia, sem buscar a presença de Deus, com certeza a gente vai ser enganados e a gente vai desviar, né? Aí vai acontecer, vai desviar igual o Jonas, vai desviar igual o profeta Balaão, e aí vai vir lutas e lutas sobre a vida da gente, né? Que Deus possa ter misericórdia da gente, abrir os nossos olhos espirituais, que possamos ser cheios do Espírito Santo para anunciar a salvação para todas as pessoas que precisarem. Amém? Ah, Cláudio, e as bênçãos materiais? Não, preocupa não. As bênçãos materiais, Deus te dá. Se você preocupar em servir o Senhor, em andar nos caminhos do Senhor, aquilo que você precisar na terra, diz a palavra de Deus que Ele te dá 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. Amém? E fechou. O que vier da parte de Deus para nós é lucro. Amém? Porque Deus é Pai, Ele não é padrasto, Deus é Pai. Ele sabe aquilo que eu e você precisa. Com certeza, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir todas as nossas necessidades. Então a gente tem que preocupar em fazer a vontade dele. A gente tem que ser igual esses animais, né? Obedecer, ouvir a voz do Senhor, ver o que Deus quer para a gente fazer a obra dele aqui na terra. Precisamos urgente fazer a vontade de Deus enquanto é tempo. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Amém? Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.